determinar o seu futuro. Você não tem noção do processo que foi para gerar essa palavra. Como foram as confirmações. O que Deus fez, o pessoal do louvor sabe do que eu estou falando. Vou te contar rapidinho. Na quinta-feira, eu e a pastora Xana estávamos fazendo caminhada. Estávamos conversando sobre o tabernáculo, sobre o pátio, o lugar santo, o santo dos santos. Eu falei assim, amor, eu tenho um sermão preparado, vou só dar uma incrementada, vou falar sobre isso domingo. De Deus isso. Era a minha vontade. Aí quando foi na sexta, eu orando, e sabe aquela coisa de Deus falar, não é isso que eu quero que você fale? E Deus me deu um texto, de Ezequiel 37. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou sentindo paz, mas eu quero que o Senhor confirme. Aí estávamos aqui reunidos, o pessoal do louvor, tivemos um momento de adoração aqui tremendo, mais uma vez, foi maravilhoso aqui a nossa reunião. E a irmã Cris se levanta e fala, pastor, Deus falou comigo aqui, porque uma irmã orou por mim aqui e falou sobre o vale de ossos secos, e Deus confirmou isso no meu... Cadê a Cris? Está aqui? Cris? Está aí não, né? Está na salinha, né? E Deus tinha falado comigo sobre o vale de ossos secos, e a irmã orou por mim aqui e falou exatamente do vale de ossos secos, pastor. Pastor, Deus falou comigo. E eu dei risada e falei assim, é a confirmação que eu precisava. Deus quer falar com a igreja a respeito do vale de ossos secos. E é com muito temor que eu subo aqui hoje, irmãos. É com muito temor. Então, eu queria que você ficasse muito atento. Não perca nada do que você vai ouvir hoje, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Amém? Ezequiel 37, 1. Ara. Ezequiel 37, verso 1. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Verso 8 diz, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me diz ele, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo modo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Verso 14 diz: porém vós, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, Ezequiel 37 é o texto, é a parte do livro de Ezequiel, talvez seja a parte mais conhecida, onde fala do vale de ossos secos, no momento onde Deus levou o profeta até um vale, e ali, o capítulo começa com Deus levando Ezequiel a esse vale de ossos secos, onde havia um exército adormecido, morto, inerte. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você enxerga a vida aí? Ezequiel: não consigo enxergar. Mas aí Deus pergunta: você acha que eles podem viver? E ele responde: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe. Então Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos. À medida que ele ia fazendo isso, os ossos começaram a se juntar, osso com osso. Logo depois começaram a ter liga, começaram a se juntar os tendões e a carne e a pele. Logo depois, Deus ordena para que ele profetizasse vida. E a Bíblia diz que aquele exército voltou à vida. Irmãos, eu estava conversando, e uma das minhas crises de trazer essa palavra hoje, eu não me importo muito com o que as pessoas pensam e falam de um sermão, desde que ele esteja baseado na palavra e desde que Deus mande falar. Eu não me importo muito com isso. Quando Deus manda falar, irmãos, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Eu não tenho essa dificuldade, não. Já tive. Hoje em dia, uma das coisas que Deus me curou foi da opinião de outros. Eu ficava muito preocupado com o que as pessoas pensavam. Hoje eu não me importo muito, porque eu sei que quando eu estou no caminho certo, sendo direcionado pelo Espírito Santo, talvez no primeiro momento as pessoas possam não gostar de algo que eu esteja falando ou fazendo, mas eu sei que Deus vai agir sem que aquela pessoa perceba. E uma das coisas que mais eu tenho orado todos os dias, de segunda a sexta, você que ainda não veio, venha orar conosco, todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, nós temos oração aqui no templo. Irmãos, e tem uma oração que nós fazemos todos os dias. Que Deus nos faça a nossa igreja viver um avivamento. Que Deus nos dê a graça de ver a nossa igreja sem ser assolada por uma apatia espiritual. Nós temos orado por vocês todos os dias, irmãos. Todos os dias nós estamos aqui pela manhã orando: Senhor, nós combatemos toda frieza espiritual, toda apatia espiritual. E eu sei, irmãos, eu já sabia que nós enfrentaríamos muitas retaliações por isso. Muitas retaliações na família, muitas retaliações, mas eu não me preocupo com isso, porque quando Deus manda, a gente faz e Ele paga a conta, irmãos. Quando Deus te manda fazer algo, Ele arca com tudo. Eu sei disso. Mas a gente, todos os dias pela manhã, orando pela sua vida, para que a nossa igreja não seja assolada por essa apatia espiritual, por essa frieza espiritual. Irmãos, não basta estar na igreja, nós precisamos ser igreja. Não basta frequentar. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Não basta se fazer presente no culto, nós precisamos prestar um culto racional ao Senhor. E eu percebo que, com o passar dos anos, do tempo, nós nos acostumamos com o culto. Nós nos acostumamos a ser crentes. Nós nos acostumamos e viramos religiosos. Irmãos, vou começar te afirmando algo antes de entrar no texto. Deus quer de mim e de você muito mais do que nós sejamos meros religiosos, frequentadores de igreja. Ser frequentador de igreja é pouco, é quase nada diante do que Deus tem para mim e para você. Deus quer que eu e você nós sejamos igreja. Nós venhamos a falar como igreja, viver como igreja, reagir como igreja. Nós precisamos viver fora a religiosidade.
Uma vez um amigo do trabalho falou comigo assim, mas Jedson, como que é a vida religiosa? Eu falei, não sei, eu não sou religioso. Ele, você é da igreja. Eu falei, calma aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu falei, eu sei que você talvez esteja usando uma nomenclatura, entendendo que eu sou uma pessoa que frequenta os cultos. Mas eu não sou religioso. Aí, agora você bugou minha mente. Eu falei, porque ser religioso é cumprir regras, às vezes sem saber o que está fazendo. Tem muita gente que participa da ceia, não sabe nem porque está ceando. Sabia disso? Tem gente que entrega a oferta achando que é contribuição para a igreja. Muito mais do que isso, irmãos. É um tempo, como o bispo falou aqui, é o momento de você expressar sua gratidão a Deus, você ser fiel, você honrar o Senhor. Mas às vezes nós entramos por essa religiosidade sem saber e ficamos como esse exército, irmãos, mortos. Mas pastor, eu vou ao culto. Não é necessário, não é fundamental só frequentar culto. Então, em Ezequiel 37, é uma poderosa mensagem de esperança e restauração. No caso aqui, para o povo de Israel, para a casa de Israel, que estava sendo exilada. E quando eles declaram que eles estavam perecendo, que a esperança deles tinha perecido, estavam sem esperança de futuro, estavam derrotados, estavam completamente entregues à morte. Irmãos, quantas vezes, em algumas áreas das nossas vidas, nós nos sentimos assim? Eu quero, através da palavra de hoje, desde sexta-feira, que eu tenho orado por isso, e hoje de forma muito intensa, para que hoje Deus traga vida sobre as nossas vidas. Pastor, não é uma redundância? Não. Que venha a vida do céu sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vida do céu. Eu não estou falando da oração de um pastor apenas. No final nós vamos orar por vocês. Mas eu estou falando vida que vem do céu para a sua casa, para o seu casamento, para as suas emoções, para a sua família, para a sua vida espiritual, para as suas finanças, não sei. Mas hoje não sai ninguém morto daqui. Amém? Amém. Quando Deus mostrou o vale a Ezequiel, como que ele estava? Ele estava seco. Olha o que diz. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Irmãos, se nós não nos vigiarmos, se nós não prestarmos atenção em nós mesmos, nós ficamos secos. Secos nas emoções. A nossa alma fica seca, irmãos. Sabe por quê? De tantas decepções, de tantas calúnias, de tantas injúrias, de tantas vezes que você se decepcionou com alguém, tantas traições. Se nós não nos vigiarmos, irmãos, ficamos secos nas nossas emoções. E já não conseguimos reagir como deveríamos. Já não damos abraços como dávamos, já não sorrimos como sorríamos um dia, já não conseguimos nos relacionar bem com pessoas, estamos secos nas nossas emoções. E essa sequidão, ela passa a ser exposta, passa a ser pública. Sabe por quê? Porque você começa, eu e você, se a gente não se vigiar, nós começamos a pôr para fora o que está aqui dentro. O salmista faz uma pergunta para a própria alma. Por que está abatido a minha alma? Irmãos, eu quero te dar um conselho nessa noite. Converse com a sua alma. Como assim, pastor? Converse com a sua alma. Olhe para dentro das suas emoções e pergunte assim, como eu estou? Como estão os meus relacionamentos? Esses dias eu estava conversando com um irmão da igreja e ele me dando uma dica sobre uma pessoa da igreja. E ele falou de tudo aquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito uma anamnese daquele irmão. E o outro irmão que eu chamei para conversar, para perguntar a respeito do outro irmão, e ele falou, pastor, ele tem dificuldade de relacionamento. Por quê? E quando você vai buscar o porquê, ou os porquês, você entende. Rejeição, abandono. Ou seja, uma alma completamente podre por dentro. A culpa não é nem desse irmão. Mas talvez ele não tenha buscado a solução em quem deveria buscar, que é em Deus.
Irmãos, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu quero fazer uma ilustração com você. O bispo, por exemplo, eu tenho 43 anos, até dezembro, dia 25 de dezembro é meu aniversário, fica a dica aí. Por enquanto eu tenho 43. O bispo tem 75, não, é quanto? 56. O bispo tem 56. Irmãos, eu cheguei no Arraial com uma bagagem. Todo mundo aqui imagina uma mochila nas suas costas. Imagina aí. E dentro dessa mochila tem muitas emoções, muitos traumas, decepções, rejeições. Quanto sofrimento você está carregando na sua mochila? Nos meus 43 anos, eu tenho uma mochila. O bispo Sandro tem uma mochila. A Vângela tem uma mochila. Todos nós temos uma mochila. Estou ilustrando. O problema, irmãos, é que alguns aqui estão carregando uma mochila muito pesada. Sabe por que alguns estão secos? Porque não conseguem liberar perdão. E isso tem feito você andar pesado, carregando um peso que não é seu. Isso tem feito você carregar um peso que você não deveria estar carregando. O peso da falta de perdão. Uma das características, uma das coisas que Ezequiel viu, é que aquele vale estava seco. Aqueles ossos estavam secos. E quando eu trago isso para a minha vida e para a sua, eu percebo quantas pessoas estão secas nas emoções. Sabe por que você não consegue se relacionar muito bem com as pessoas? São as suas emoções que estão desajustadas. São feridas na alma, traumas, de coisas que você viu e ouviu. Algumas coisas até que você fez. Mas eu quero nessa noite declarar vida sobre a sua vida. Vida de Deus sobre você. Vida sobre as suas emoções. Hoje você vai sair daqui vivo. Amém? Mas não é só seco pela alma, na alma ou pelas emoções. É seco pelo pecado. Irmãos, aquele exército estava morto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem muitas pessoas que estão secas por causa do pecado. Pessoas que sabem que deveriam estar fazendo o correto. Irmãos, não é sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso. Às vezes as pessoas ficam nessa paranoia. Eu posso tomar cerveja? Eu posso assistir filme? Eu posso jogar futebol? Irmãos, vou falar uma coisa para você que eu aprendi e vou te falar. Preste atenção, hein? Para você não me interpretar mal. Você pode fazer tudo. Você só não pode... Vanessa sabe dessa. Você só não pode pecar. E sabe qual é o nosso problema? Nós, quando vamos decidir pelo certo e errado, nós não decidimos pensando em agradar a Deus ou não. Uma vida de pecado vai nos secando por dentro, a ponto de nós estarmos num culto tão poderoso como esse, e não sentirmos nada. É essa secura, é essa sequidão que nos faz ficar inertes, ficar vulneráveis às obras de Satanás. Uma vida de pecado nos faz viver longe de Deus. Deus e pecado não combinam. Não combinam, irmãos. Ou você serve a Deus, ou você vive no pecado. Não tem como juntar as duas coisas. Irmãos, o nosso Deus é santo. E tudo que Deus quer é que eu e você venhamos a viver e andar como um exército no final, depois de Ezequiel profetizar sobre o vale. Um exército de pé e pronto para guerrear. Sabe por que nós não estamos conseguindo? Por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado. Pecado entre os jovens que acham que estão escondendo de todo mundo o que estão fazendo. De Deus você não esconde não, meu irmão. De Deus você não esconde. Você acha realmente que Deus não sabe do que você faz quando ninguém está olhando? Você acha, homem, que Deus não vai te cobrar de você não assumir o seu papel dentro de casa? Dos seus pensamentos? Você não acha, esposa, que o fato de você desonrar o seu marido, que Deus não vai te cobrar isso? Irmãos,
o pecado nos afasta de Deus e nos faz viver uma vida de sequidão. Mas eu declaro sobre a sua vida hoje, vida do céu sobre o seu espírito. Irmãos, nós somos seres tricotômicos, formados de corpo, alma e espírito. Corpo é essa matéria aqui, alma é o centro das nossas emoções, e espírito é o que se conecta com Deus. E às vezes você pensa assim, eu não sinto Deus, você não sente Deus. E o bispo fala um negócio aqui que sempre quando ele fala, mexe muito comigo, hoje ele falou de novo. Deus se manifesta onde Ele é desejado. Sabe qual é o problema? Você só lembra de Deus na hora da dificuldade. Sim, todos os dias você tem a opção de acordar, entregar as primícias do seu dia a Ele, buscando a Ele. No louvor, no momento de adoração, de oração, de leitura da palavra. Todos os dias nós temos a oportunidade de mostrar para Deus e para nós mesmos que Ele, de fato, é a pessoa mais importante das nossas vidas. Mas sabe o que acontece? Nós acordamos e pensamos no boleto que vai vencer, nós pensamos na nossa tarefa do dia, nós pensamos em fazer tudo, mas esquecemos do principal, buscar a Deus, buscar a face do Pai. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu espírito hoje, vida do céu. Eu declaro hoje que ninguém sai morto espiritualmente daqui. Amém? Qual a segunda coisa que ele viu lá? Quando ele olhou para o vale, ele viu um exército seco, ossos secos, e ele viu um exército sem esperança. Verso 11 diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabe o que nos faz viver sem esperança? E eu vou te falar uma coisa. A tristeza que você carrega nos olhos mostra a sua falta de esperança. A falta de esperança, ela reflete a dificuldade de olhar para o futuro. Se você tem dificuldade de enxergar o seu futuro, de planejar o seu futuro, é porque tem pendências no passado. Se você não resolver essas pendências do passado, você não consegue projetar um futuro de sucesso. Hoje é noite de nós voltarmos lá atrás. E se for falta de perdão, se for o momento de você pedir perdão para alguém, se for o momento de você confessar os seus pecados, eu não sei o que é, irmãos, mas hoje é noite de cura aqui. Hoje é noite de vida sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Hoje é noite de vida sobre as suas finanças, sobre as suas emoções. Hoje é noite de vida sobre a sua empresa. Hoje é noite de vida sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Mas repare uma coisa, a nossa esperança precisa ser revigorada. Se a sua esperança, e quando é uma maneira do pastor Gedson enxergar, tá? Quando eu olho para a esperança, eu consigo ver o futuro. Se você não consegue atrelar a sua esperança, porque esperança é algo que ainda não aconteceu, você tem, mas você tem esperança de que algo vai acontecer. Se você não enxerga o seu futuro. Sabe por que as pessoas, elas pensam em tirar a própria vida? Por causa de muitas coisas, mas porque ela tem um passado deteriorado. E com isso, ela não consegue dar um passo à frente mais. Ela não consegue enxergar um futuro brilhante que Deus tem para ela. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, um futuro brilhante. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Eu quero profetizar sobre a sua alma, um futuro abençoado hoje. Nós vamos ser homens e mulheres, jovens, crianças, que sim, nós temos a nossa esperança depositada no Senhor. A nossa esperança está depositada no Senhor. Mas aqueles ossos estavam sem esperança. Se você não consegue planejar ou encarar o seu futuro, é porque tem pendências no passado. As marcas do passado ofuscam a nossa visão do futuro. As nossas marcas do passado, mal resolvidas. Porque, irmãos,
a mochila todo mundo tem. Todo mundo traz uma bagagem. A questão é o que nós estamos fazendo dessa mochila. Se nós estamos colocando nessa mochila experiências positivas, pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam, nós estamos colocando nessa mochila esperança depositada no Senhor, irmãos. O fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. O problema é que nós usamos a mochila de maneira errada. Queremos usar essa mochila para carregar pessoas, ressentimentos, mágoas. E com isso, além de ficar secos, nós ficamos sem esperança. Eu tenho um certo receio de pessoas que não se envolvem em nada, irmãos. Eu tenho um certo receio de pessoas que não se envolvem em nada. Sabe por quê? Porque quando você quer algo, e esse algo é bom para você, você se joga. Você se joga. A alegria de ver a equipe da Rede de Crianças hoje, queria até parabenizar. A equipe dedicada aqui, se envolvendo, Bispo Sandro cantando Pai Abraão para as crianças hoje, tem até para reclamar comigo. Mas, irmãos, que alegria de ver os jovens servindo aqui com alegria. A alegria do meu coração, eu não falei nada com eles, estou falando agora publicamente, de ver as tias aqui envolvidas, alegres, dá para ver a alegria no sorriso das irmãs, e do irmão Léo, e do irmão Alex também estava aqui. Mas, irmãos, eu tenho um pé atrás com pessoas que não se envolvem na obra de Deus. Eu tenho dificuldade. Isso mostra que tem alguma coisa errada. Isso mostra. E eu quero te falar uma coisa, irmãos. Se é falta de perdão, libere hoje esse perdão. Peça hoje esse perdão. Se é pecado, confessa e deixa para alcançar misericórdia. Segue a sua vida. Mas não saia daqui hoje aceitando uma vida medíocre. E depois que Ezequiel profetizou, no verso 7 diz que houve barulho. Uma igreja viva faz barulho, irmãos. Ontem nós vamos fazer barulho lá no assentamento. Uma igreja viva faz barulho, não é só barulho aqui dentro não, isso aqui faz parte. É barulho na rua, é barulho na praça, é barulho na sociedade. Que barulho é esse, pastor? É para sair batendo tambor? Não. O barulho que eu estou fazendo é o impacto na vida das pessoas. Uma igreja viva, que não se compara ao vale de ossos secos antes da profecia de Ezequiel. Uma igreja viva, ela faz barulho, irmãos. Um crente vivo faz barulho. Não tem como estar perto de um crente vivo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, e não ser contagiado por esse poder, por esse amor, por essa esperança, por essa alegria. Irmãos, não tem como não ser contagiado. Agora, quando nós chegamos perto de pessoas, irmãos, não vou falar. Tem pessoas que eu evito ficar perto. Sabe aquela pessoa que você fala assim, e aí, como que você está? Muita luta. Mas e aí, como estão as coisas? Só desgraça. Mas e aí, cara, Deus é poderoso. Talvez na vida do outro, na minha não. Tem pessoas que não precisam nem falar. Não, sempre assim. Que Deus é esse que rege a sua vida? Que não é poderoso para poder te fortalecer, te dar a alegria de viver? Onde está o seu Deus? Que não consegue... O bispo, aprendemos isso com o bispo. A alegria do Senhor é nossa. Mas isso não é só para falar, é para viver. Estamos muito acostumados a falar coisas sem saber o que nós estamos falando, irmãos. Deus hoje traz vida sobre a sua casa. Deus hoje traz vida sobre a sua vida. Chega de uma vida triste. Chega de viver essa vida triste, irmãos. Irmãos, eu dou risada o dia inteiro se deixar, irmãos. Eu brinco. Eu não quero nem saber. Eu estou lá dentro de casa, eu brinco de farrinha com a Keren, com a Anisté. Lá em casa agora nós temos uma cantora, irmãos. Era um assunto pastoral, agora eu vou fazer fofoca agora. Ela já olhou. Eu estou criando coragem de postar o vídeo dela cantando na cozinha, irmãos. Pastora Sandra está cantando, irmãos. Quer dizer, cantando, ela... Eu mandei nosso grupo pastoral, mandei para os bispos. O que eu passo dentro de casa, irmãos? Eu sofro.
Mas eu sei que ela está adorando ao Senhor. É em espírito e em verdade. Por mais que o homem não goste. Mas Deus recebe. Mas, irmãos, por que não viver uma vida de alegria, feliz? Você acha que Deus te salvou para você viver uma vida triste? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. E todos os dias que a tristeza. Irmãos, a Bíblia é perfeita. O choro pode durar uma noite, irmãos. Nós passamos por um momento de tristeza, de decepção. Nós passamos, irmãos. Mas é um ano inteiro. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, irmãos. Irmãos, momentos de dificuldade todos nós passamos, mas são momentos passageiros. Não é uma vida de tristeza que Deus tem para mim e para você, não. É uma vida de alegria. Uma vida de alegria. Um crente vivo faz barulho. Uma igreja viva faz barulho. Outra coisa que eu vejo no texto é que houve crescimento. No texto diz que os ossos foram se juntando, e os nervos, as articulações, e a carne começou a crescer. Irmãos, quando eu li esse texto, eu vi crescimento. Irmãos, é inevitável. Uma igreja viva, não tem como ela não crescer, irmãos. Uma igreja viva, ela precisa crescer. Pastor, crescer numericamente? Também. Mas crescer na leitura da palavra todos os dias. Crescer na vida de oração. Crescer na nossa unidade, no nosso relacionamento. Nós precisamos crescer, irmãos. O crescimento faz parte. Pessoas que não querem mais crescer, que acham que já sabem tudo, que já chegaram no auge, no topo. Pede a Jesus para te levar logo, então. Porque, irmãos, eu aprendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias. E às vezes Deus usa a minha filha de 8 anos para me ensinar coisas. Nós precisamos ser mais atentos ao que Deus quer falar, irmãos. Às vezes estamos tão cheios de nós mesmos. Irmãos, Deus tem tanta coisa para fazer na minha vida e na sua. Mas nós estamos preocupados com tantas coisas que não devem ter um lugar no nosso coração de preocupação. Uma igreja viva cresce, irmãos. Um crente vivo cresce. Outra coisa que eu vejo no texto é que eles se ajuntavam. Ezequiel 37:7 diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Uma igreja viva vive em unidade. Uma igreja morta fica como um vale de ossos secos. Cada um para um canto. Ninguém se relaciona com ninguém. Uma igreja viva, irmãos, está em unidade. Você não vai gostar de tudo que eu falo. Talvez eu não goste de tudo que você fale. Eu não gosto do time do Nicolas, por exemplo. Eu não gosto. Ele torce para o Flamengo, eu não gosto. Mas hoje é aniversário dele, estou fazendo uma homenagem aqui. Eu amo o Nicolas, independente do time dele. Na quarta-feira o meu time vai ganhar o do Marquinhos. Eu não gosto do time dele, nem do Marcos. Mas eu amo esses caras. Irmãos, a nossa unidade tem que ser independente das nossas diferenças. Uma igreja viva vive em unidade, irmãos. Uma igreja viva supera as diferenças. E todos nós temos, irmãos. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Irmãos, uma das coisas que a gente mais ouve de alguns irmãos. Eu estou falando isso porque eu vivi isso durante quase 5 anos da minha vida. Por causa de decepções. Por causa de coisas que eu mirei no alvo errado, irmãos. Fiquei quase 5 anos da minha vida. Chegava 15 minutos depois de começar o culto e saía 15 minutos antes. E falava, pastor, eu falava, eu não quero me relacionar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Que vida cristã é essa que eu estava vivendo, irmãos? Irmãos, coisa boa quando termina o culto a gente vai se abraçar. Coisa boa quando a gente está junto. Coisa boa quando a gente faz mutirão de limpeza, de evangelismo. Irmãos, que evangelismo maneiro ontem, que top. Como foi bom. Quando nós estamos juntos, irmãos, nós somos mais fortes. O problema é que nós queremos ser fortes sozinhos. Sozinho você não é forte não, meu irmão. Sozinho você é como um osso desse aqui seco. Mas quando nós nos juntamos, nós crescemos, vivemos em unidade, nos ajuntamos, irmãos.
Irmãos, eu sonho com um dia. A igreja de Atos não era uma igreja perfeita. Mas se você me perguntar, pastor Gédes, qual o modelo mais ideal de igreja? É o modelo da igreja de Atos, irmãos. Como aquela igreja vivia em unidade. Como aquela igreja, irmãos, estavam juntos de casa em casa, no templo, no partir do pão, na comunhão. Irmãos, a igreja de Atos é um exemplo para mim. E eu e você precisamos. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez você não vá muito com a minha cara. Talvez você não goste da minha careca. Talvez você não goste da minha barba. Eu não sei. Mas vou te falar uma coisa. Se você for para o céu, nós vamos passar a eternidade juntos. E tem sentido. Tem sentido nós não conseguimos viver juntos aqui? Nós vamos passar a eternidade juntos? Claro, um corpo glorificado, eu sei. Mas tem sentido nós como corpo de Deus, como corpo de Cristo, como povo de Deus, tem sentido nós não queremos andar juntos? Tem não, irmãos. Tem não. Então eu vejo que a unidade faz parte de uma igreja viva. E por último, uma igreja que se põe de pé. Verso 10 diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Queria te convidar a ficar de pé, com um exército forte agora. Vamos lá. E eu quero te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus está te dando a oportunidade hoje de tomar uma decisão. Irmãos, eu tenho uma maneira de enxergar algumas situações. Irmãos, ninguém colocou a arma na minha cabeça para aceitar Jesus. E eu, particularmente, não é o meu perfil de liderança. Mas eu te dou oportunidades. Deus te dá a oportunidade de você tomar decisões. Nós vamos fazer algo agora diferente. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos ungir vocês. Vou chamar os bispos para nós orarmos. Todo mundo aqui. Cadê o ar? Cadê a pastora Xana, o pastor João? Presta atenção. Onde você vir? Primeiro eu quero te falar algo. É uma oportunidade que Deus está te dando de sair dessa vida morta que você está vivendo. A partir de hoje, você não está mais num tempo da ignorância. Preste atenção no que eu vou te falar. Você não está mais num tempo da ignorância. Ou você aproveita essa oportunidade para receber vida de Deus. Irmãos, o poder não vem deles, não vem da gente, vem de Deus. Então, se você precisa de vida no seu casamento, essa é a oportunidade. Venha como casal. Se você precisa de vida nas suas emoções, essa é a oportunidade. Se você precisa de vida na sua família, na sua vida espiritual, se você precisa de vida na sua empresa, nas suas finanças, em nome de Jesus, venha consciente do que você vai fazer. Nós vamos colocar um louvor, nós vamos botar a mão na sua cabeça, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar a vida do céu sobre a sua casa hoje, sobre a sua vida hoje. Mas venha consciente do que você vai buscar. Pastor, eu não quero ir. É um direito seu, irmão. É um direito seu. Mas saiba que você vai fazer isso hoje, consciente de que vai continuar uma vida morta. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Amém? Só os corajosos podem vir.